Dr. Marcelo Rovares. Por que chamamos, né? Falar de saúde é sempre importante com o Dr. Marcelo, né? Pelo conhecimento que tem, mas também referente ao que acometeu o Rei Pelé, o câncer de cólon, que acabou vitimando ele esta semana e a comoção do mundo inteiro aí. E que é uma preocupação de todo ser humano com relação a isso, né? Verdade. E ele era resistente, inclusive, aos tratamentos, né? Segundo os familiares. Doutor Marcelo, que prazer recebê-lo aqui. Gente, primeiro cumprimentar a todos os ouvintes dessa grande rádio menina, muito ouvida aqui na nossa região. Agradecer o ano, estamos começando um ano novo aí, né? E a oportunidade que a gente vai ter hoje aqui de esclarecer muita coisa boa para ajudar muita gente. Então a gente vai tentar usar um fato que não foi agradável, né? Que foi o falecimento de um grande ídolo nosso do futebol, né? Eu sou santista, né? Então, pois é. Opa, tem esse viés aí, né? Por causa do meu pai. Meu pai sempre foi santista, apesar de ser paranaense, sempre foi santista. E a gente sempre acompanhou muito a carreira do Pelé e do Santos. Não sou dessa época, sou um pouquinho depois, mas acompanhei muito e fiquei muito feliz de fazer parte da história como torcedor, né? E hoje a gente está aqui como médico para esclarecer um pouco sobre o que é o câncer do cólon e do reto, ou câncer do intestino, né? Câncer do intestino grosso, porque nós temos dois intestinos, nós temos o fino e o grosso. Ainda bem que o fino, que ele é maior, né? Ele tem de 3 a 4 metros, ele não tem tanta doença, ou quase nenhuma. O grosso, ele é menor, ele chega a 1,80 m, e ele pode ser acometido de várias doenças, e uma delas é o câncer de cólon, que 70% das vezes, Caleb, ele começa como uma lesão pequena. Ele começa com uma lesão pequenininha chamada pólipo. Assintomática, doutor? Assintomática. E aí que entra a oportunidade, aí que entra a prevenção, aí que entra onde a gente vai conseguir ajudar muita gente, né? Aí o cara fala, prevenção, oportunidade, o que é isso? É você fazer o diagnóstico do câncer do intestino antes dele crescer, antes dele se espalhar, né? Porque o se espalhar aí, o Pelé já estava com metástase óssea, né? Então é uma situação muito difícil, né? Existem muitos tratamentos, realmente mudou muito. O câncer de cólon, o tratamento dos últimos 20 anos, a gente falava em taxa de cura em torno de 70%. Hoje a gente fala em mais de 90% de cura. Então, o que é o importante, para ficar bem claro para todos nós? É o tempo do diagnóstico. É o diagnóstico precoce, é a prevenção. Hoje o único exame que a gente consegue fazer no corpo humano para prevenir câncer antes dele virar câncer chama-se colonoscopia. Antes de virar o câncer você já consegue ver e consegue tirar antes. Por quê? Porque o câncer do intestino ele nasce pólipo, né? E o sintoma na maioria das vezes é assintomático. Tem gente que pode ter sangramento, tem gente que pode ter alteração do hábito intestinal, aquele intestino que era regularzinho, vai todo dia, uma vez ao dia, começa a ficar mais trancado. Aquele intestino que era mais preso começa a ficar solto, o intestino que é solto fica preso. Então são sinais de alarme, né? Então a gente tem o paciente que ele não tem sintoma específico, né? Tipo assim, e por não ter sintomas, principalmente o homem, ele não vai procurar um médico. Não vai. Isso é uma verdade. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a gente tem uma situação, a gente homem que a gente fala, né, homem com a gente fala, vou lá fazer exame de intestino, que negócio desconfortável, né, vou me submeter a isso, nem sei onde faz, como faz, né, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a modernidade veio para tudo. Verdade. Né? A modernidade veio para tudo. Hoje nós estamos falando aqui num estúdio muito moderno da rádio, a gente já conhece vocês aqui, o trabalho de vocês há muitos anos. Quanto que mudou só aqui na rádio? Quanta coisa que mudou, né? Quanta coisa que mudou, os nossos celulares, o touch, o 4K, isso tudo já tem na colonoscopia. Os aparelhos de colonoscopias modernos, que eles são extremamente de alta definição, a gente consegue encontrar um pólipo de 1 milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros, e você já encontra o pólipo, Caleb, e você já tira o pólipo no mesmo exame. Então você tem aí 70% das pessoas que teriam uma doença séria no futuro, em 10 anos, que também não é uma coisa assim, eu tenho pólipo e amanhã eu vou ter uma doença maligna. Não. O câncer de intestino, na sua maioria das vezes, com raras exceções, ele tem um crescimento lento.
É o silencioso. É silencioso, então às vezes a gente está lá, bom, o cara acima de 45 anos, independente de ser homem ou ser mulher, né? A gente precisa começar a fazer a prevenção de câncer de colo. Acomete mais quem? Homens ou mulheres, doutor? Geralmente, o terceiro câncer do homem e o quarto câncer da mulher, tá? Então, assim, a previsão para esse ano 2023 são quase 50 mil novos casos de câncer no Brasil. É muita gente, é muita coisa, né? E ele é um câncer prevenível, é um câncer tratável, né? Claro, tudo isso está relacionado com o tempo do diagnóstico, né? Aí a gente vai entrar nessa seara aí, o Adilson provocou um pouquinho no bom sentido, né, Adilson? De fazer o exame que é desconfortável. Ninguém vai achar confortável um exame de intestino, mas o exame é sedado, o exame é dormindo. Você faz em clínicas, em centros especializados, e graças a Deus o Brasil hoje possui várias sociedades médicas, né, que regulam, que regulamentam, que orientam, que têm as suas normativas para dar toda a estrutura, né? Como é que tem que ser a sala de exame? O que ela tem que ter? O que ela pode providenciar? Quem que vai acompanhar você no exame? Então vamos lá. Para você fazer um exame de colonoscopia, não vai estar sozinho você com uma profissional médico na sala. Você tem pelo menos, né, uma sala multiparâmetro que é semelhante a uma sala de UTI. Tá? Então você já está bem servido. Segundo, você vai ter pelo menos 1 ou 2 técnicos de enfermagem. Um enfermeiro, se for uma clínica de referência, geralmente tem um enfermeiro mesmo, enfermeiro especializado em endoscopia, o anestesista ou anestesiologista, que pode ser homem, pode ser mulher, não importa, e o colonoscopista ou médico endoscopista, que esse pode variar, né? Existe o gastroclínico, que é endoscopista, existe o gastrocirurgião, que é endoscopista, né? Então existem vários especialistas. 4 a 5 pessoas envolvidas nesse exame? Nesse exame. Então quando você está com o paciente na sala, você tem o paciente, você tem um técnico, você tem, às vezes, um segundo auxiliar, você tem o enfermeiro, você tem o anestesista e você tem o endoscopista. Então, às vezes, são 6 pessoas para fazer uma colonoscopia. Claro, tem lugares que é o anestesista, um técnico e o médico. Isso depende da nível de dificuldade do exame, porque existem exames diagnósticos e existem exames terapêuticos. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né, Caleb? Sim. Que o exame terapêutico da colonoscopia é aquele exame que você entra para fazer um diagnóstico do pólipo, né? Temos um amigo aqui em comum, aqui da rádio, né, que graças a Deus deu tudo certo. Ele entrou para fazer um diagnóstico de colonoscopia e já teve que fazer um procedimento terapêutico, para fazer uma cirurgia por colonoscopia. Aí está então já por tantos profissionais que estão acompanhando. De imediato já se realiza o que tem que ser feito por completo. Ah, sim, quando você tem essa oportunidade, você está num lugar onde você consegue, né? Não é todo endoscopista, colonoscopista que faz endoscopia terapêutica, tá? Mas isso também não vai diferenciar, porque você tendo o diagnóstico, você já começa a correr atrás. Né? A maioria dos médicos endoscopistas e colonoscopistas, eles fazem endoscopia e colonoscopia terapêutica. Já diagnostica o câncer inicial, né? Ou pré-câncer, né? Ou pólipo, ou adenoma, tem vários nomes, né? A gente fala... É hereditário? Vem de família? Boa pergunta. Se o pai já teve, a mãe já teve? Se é por conta do que a gente se alimenta, no decorrer da vida. As causas, isso é importante. Causas, muito importante. Então, assim, primeira coisa é a idade. Né? Então, passou dos 45 anos, até 2015 a gente falava 50 anos. Aí os americanos, que sempre estão um pouco na frente do mundo com relação a trabalho e publicação científica, eles fizeram acompanhamento da população e começaram a perceber que a nossa população ela começou a ficar muito mais obesa. Né? Com os anos vão passando, a população está ficando mais obesa. E começaram a perceber um aumento do número de casos de câncer de intestino nos obesos entre 45 e 50 anos. E era um número grande. E aí o que eles fizeram? Eles transformaram a idade da prevenção para 45, eles trouxeram para baixo, porque eles perceberam que vale a pena, né, o resgate desse paciente e não deixar que ele tenha um câncer 10 anos depois. E aí é muito mais complicado você fazer uma cirurgia de intestino, né? Claro que hoje tem recurso, a gente faz essa cirurgia já há alguns anos, né? Estamos com 23 anos aí na praça, mas ela é muito mais delicada, ela envolve muito mais coisas, envolve internação hospitalar, 3 a 4 dias, né? E aí você tem uma equipe multidisciplinar. Então nós vamos voltar a falar dos casos mais complexos, famosos, né? Então o paciente ele já está com um câncer avançado, ele não conseguiu fazer o tratamento precoce, mas ele tem recurso. Existem hoje, imunomoduladores, tratamentos para câncer, né? Que você consegue reverter 100% a doença. O Pelé ele não teve essa oportunidade, né? Não vamos dizer sorte ou azar, ou oportunidade, porque às vezes foi um azar para ele, que foi um grande ídolo,
Mas quem sabe não foi sorte para muitas pessoas que vão estar nos ouvindo hoje e vão estar ligando o alerta e vão fazer os seus exames e as suas prevenções e vão ser privilegiados lá no futuro para prevenir, né? Porque se eu tenho lá, meu pai e minha mãe têm mais de 65, 70 anos, já fizeram colonoscopia, tiveram pólipo, eu tenho que fazer minha colonoscopia. Há uma predisposição, então. Predisposição genética, não é uma regra, né? A partir do momento que se descobre, que se detecta, que se resolve num primeiro momento, tem que ter um acompanhamento de quanto em quanto tempo a partir desse momento? Boa pergunta. Então começamos lá. Vamos falar da prevenção. 45 anos, homem ou mulher, a cada 5 anos. Isso é para pessoa que não for encontrado nada. Eu não encontrei nada nessa colonoscopia, eu vou fazer a cada 5 anos. Eu tenho um histórico familiar positivo de pólipo ou de câncer, então esse paciente vai depender do tipo do pólipo ou do câncer, mas em geral 3 anos. Então esse paciente que tem histórico familiar, seja pai ou mãe, e aí a gente tem que falar assim, histórico familiar, gente, é parente de primeiro grau, ou 2, 3 parentes de segundo grau. Então se o pai ou a mãe, né, meu pai e minha mãe, eles têm pólipo, eu, Marcelo, preciso fazer o meu exame com 45 anos. Tá. Agora, se o meu pai e a minha mãe não têm, mas eu tenho 2 tias que têm, eu também preciso fazer. Porque tá o gene na família. A mãe daquela pessoa não teve a expressão, mas pode pular uma geração. Então, se a gente está falando de um exame que ele é diagnóstico, que ele é terapêutico, que é um exame de 20 a 30 minutos, que é feito com sedação, anestesia, num lugar adequado, né, para o paciente estar todo preparado, e você consegue fazer o diagnóstico e o tratamento, nós temos que aproveitar essa oportunidade, né, Caleb? A partir do diagnóstico do tratamento, mudanças de hábito, é necessário alguma coisa, doutor? Sempre que a gente for falar de qualquer tipo de câncer, a gente vai falar de todos aqueles fatores que nos ajudam a prevenir a doença. Então a gente vai falar sempre da atividade física, né, do consumo excessivo de álcool, do cigarro, né? Então tudo que a gente puder fazer ao longo de uma vida inteira para nos cuidar da saúde, né? Tem uma historinha, eu vou falar uma historinha rapidinha, né? O pai chegou para o filho com 17 anos e falou assim: meu filho, escolhe o carro que você quer, vai ser o único carro que você vai ganhar na vida. Aí, meu Deus, aquilo, ele ficou nervoso, ele não sabia o que fazer, levou uma semana para decidir, mais até pediu para todo mundo e decidiu lá por um determinado modelo de carro, né? Aí quando ele decidiu, o pai falou: não, isso era apenas uma brincadeira, eu tô falando do teu corpo. Aí ele se tocou, né? Pô, eu tô com 17 anos, eu tô com um carro novinho, né? E aí eu com 17 anos eu começo a fazer um monte de extravagâncias, né? Privação de sono, bebida alcoólica, comidas ruins, escolhas, né? E vou fazendo tudo aquilo errado até meus 30, 40, 50 anos. Aí com 60 anos eu vou colher o quê? Então todos nós temos um carro novo, né? Ou seminovo já, né, Dilson? Nós temos um seminovo já. Seminovo. E aí a gente fez as escolhas, às vezes, com orientação e sem orientação, e lá na frente a gente pode colher. Claro que existem uma série de doenças que independem do cuidado, né? Porque essas são as doenças genéticas, né, Caleb? Verdade. Então, às vezes, você tem paciente jovem aí, às vezes até que está escutando a gente, que até teve doença maligna, teve um câncer, né? E ele fez todos os cuidados, ele não fumava, ele não bebia. São situações genéticas, que já existem painéis genéticos hoje para fazer um diagnóstico precoce, para ver se você tem o gene que pode te levar ao câncer no futuro, né? Um caso famoso há muitos anos que ficou, apareceu muito na mídia, foi daquela atriz, né, que era casada com o Brad Pitt, Angelina Jolie, né, que ela tinha um caso grave de câncer de mama na família, a mãe, né, faleceu, e ela optou por fazer o painel e apareceu o gene do câncer de mama nela e a expressão do gene, né, a capacidade que aquele gene tinha de causar a doença nela era muito, muito alta, e ela optou por fazer a retirada, né, das 2 mamas, e depois já fez a prótese de silicone e tal e tal. Então, foi um caso que chamou a atenção da mídia, e a partir daquele caso também, muitas pessoas foram atrás de fazer, né, o autoexame da mama, que é onde previne. A mulher todo dia no chuveiro vai fazer o autoexame, molhou, passou um sabonete, fica mais fácil o tato, vai tocar. Então, nós temos que usar essas oportunidades para prevenir, né? Então, a mama na mulher, o colo de útero na mulher, né? A pessoa às vezes confunde cólon, né, que é o intestino grosso, Sim, com o colo de útero, né? São coisas diferentes. A mulher tem colo de útero, que é a entrada do útero, né? Que esse é um exame preventivo que a mulher faz lá no posto ou com o seu ginecologista, que é o Papa Nicolau. Esse também tem que ser feito anualmente, né? E na dúvida, pergunta para o seu ginecologista. Toda mulher vai no ginecologista, e por isso que a mulher previne mais, Adilson. verdade. E nós, homens, a gente às vezes vai no nosso médico, no nosso clínico, no nosso cardio ou no nosso uro,
E às vezes o câncer de intestino, o câncer de estômago, às vezes a gente não vai fazer prevenção, porque é difícil você fazer check-up do aparelho digestivo. Não é uma coisa muito convencional, né? Então a gente sempre fala para o paciente, pô, tu foi no teu urologista, tem intimidade? Pede para o colega pedir uma colonoscopia. Às vezes, na mesma oportunidade, o paciente que nunca fez uma endoscopia faz junto. Então, hoje, os centros especializados, as clínicas especializadas modernas, a gente faz hoje, todos os dias nas clínicas, né, exames de endoscopia e colonoscopia no mesmo momento, Caleb. Olha só. O paciente já chega em jejum, já chega... Faz tudo de uma vez só. Faz de uma vez só. Então, você facilita para o paciente também, facilita para você, mas facilita para o paciente também e dá para ele a oportunidade de ele estar um pouco mais confortável, né? A gente fala que a gente não vai feliz fazer uma colonoscopia, mas a sensação de tranquilidade, que depois de fazer um exame desse, você saber que você não tem nada, cara, isso não tem preço. A melhor coisa, né? Verdade. É perder o medo, o receio, fazer e ter certeza É o que... preconceito, né? Mas é o medo de descobrir algo, provavelmente. Exato. Mas não vou no médico, eu tenho medo de descobrir algo. Já ouvi isso também. Boa, então vamos lá. A gente tem aquela frase famosa lá, né? Quem procura, acha, né? Exatamente. Então nós temos que falar sobre essa frase. Quem procura, acha cedo e trata cedo. Então vamos lá, essa é bem importante. Isso, Quem procura cedo, acha cedo e trata cedo. Porque antigamente nós tínhamos esse conceito de quem procura, acha, e aí a gente teve casos de familiares, pacientes, amigos, conhecidos, que achou uma situação lá e já estava tarde demais, e aí não tinha o que fazer. E aí a gente, com esse medo de achar, né, a doença e não ter o que fazer, a gente não vai procurar. Mas tudo já mudou. Nós estamos falando hoje de 2023. Olha a tecnologia que a gente tem disponível. Não é só para a medicina, para tudo, né? Para tudo. Então hoje mudou. Quem procura cedo e acha cedo. Qual que é o custo hoje do exame de colonoscopia? Pergunta o nosso ouvinte. Isso vai variar bastante de serviço para serviço e também dependendo se vai fazer a retirada do pólipo ou não. Sim. Mas o exame de colonoscopia em centro de referência, né, equipamento de qualidade, um profissional treinado, ele vai variar aí entre R$700 e R$1.200. Envolve toda uma equipe, né? Envolve toda uma equipe. É oferecido pelo SUS? Oferecido pelo SUS. A gente tem alguns gargalos no SUS, né, por ser um exame que precisa de um especialista muito bem treinado, né, porque é um exame que você tem que fazer várias curvas ali dentro do intestino, né? Então, o exame de colonoscopia, o que é? Muita gente nem sabe o que é. Vamos falar sobre o que é o exame, Caleb? Vamos. O que é o exame de colonoscopia? Um minuto, tá terminando já. Tá terminando. Então vamos lá, o exame de colonoscopia é um exame que a gente coloca uma câmera de televisão, né, no intestino grosso do paciente. A gente começa por baixo, por trás, e chega a 1,80 m e vai até o início do intestino fino. Nossa. E nesse 1,80 m de intestino, nós temos 5 curvas para fazer e temos que olhar lá dentro do intestino e tirar as lesões precoces, né? Cara, então, quando a gente acha a bom. lesão precoce, você tira a lesão e você trata o paciente, né? Outra coisa muito importante, sangramento. A gente não falou de sangramento, mas vamos lá rapidinho. Qualquer sangramento que tem pelo intestino, por baixo, pessoal, precisa ser avaliado. 70, 90% não é coisa maligna, não é câncer. É hemorroida, é fissura, é um plicoma que machucou, é algum processo inflamatório. Vai no médico. Mas precisa fazer Claro o exame. Porque às vezes você pega um paciente jovem que tem uma mutação genética, que tem um pólipo já antigo, e você faz o diagnóstico, né? E você tira essa lesão desse paciente, você evita um câncer daqui a 5, 10 anos.